Bom dia, queridos irmãos, que bom estar aqui nesse dia quente, nesse dia bem atípico na nossa cidade, né? E eu gostaria de começar esse tempo com uma oração, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto tão bom que é a doutrina da salvação, né? A gente está vendo dentro dessa série, a gente está finalizando essa série, hoje ainda não é a última aula sobre a doutrina da salvação, né? Sobre a ordem da salvação, melhor dizendo. Mas, mesmo assim, nós vamos aprender mais uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, que é sobre o último estágio da nossa salvação, que é a glorificação. A glorificação, a doutrina da glorificação é o que nós vamos ver hoje. Eu vou iniciar, semana que vem o pastor Patrick há de terminar esse assunto, né? E ainda a gente vai ver com a superintendência da escola bíblica qual será o próximo tema que a gente vai abordar, né? Porque, pastor Patrick, eu queria dizer para o senhor que assim, a bola quicou para a gente falar sobre o Apocalipse, que a gente já está falando há muito tempo sobre isso, né? Sobre esse nosso interesse, né? Então, vamos orar, irmãos, a fim de que nós comecemos a nossa aula, pedindo o auxílio de Deus para que cuide da gente nesse tempo. Bondoso e querido Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, que cuida de nós. E obrigado, Deus, por esse momento, Pai, por esse dia ensolarado, esse dia com calor, Pai. Te louvamos, Deus, pelo sol, te louvamos, Deus, pela temperatura, te louvamos por estarmos aqui cobertos, Pai, também, por estarmos aqui, Pai, entre irmãos que te amam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado muito bem da gente, Pai. Nós temos muito mais do que o suficiente para te louvar, Deus. Que a aula de hoje, Pai, dentro dessa doutrina tão maravilhosa, Pai, que é a nossa esperança presente e futura, nós possamos compreender mais nesse assunto, como que nós podemos almejar mais a Tua volta, almejar mais viver com o Senhor, pedindo para o Senhor estar conosco, Pai, a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus. E te louvamos, Deus. Sê conosco, ilumine o nosso entendimento, Pai, tire qualquer distração da nossa cabeça, Pai, te louvamos. Sê conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de dar início à nossa aula, eu queria só fazer alguns lembretes, né? Nós vamos manter aqui a aula num jeito mais contínuo, né? Você pode anotando a sua pergunta, o seu comentário, que nós vamos responder mais ou menos ali da metade para o final da nossa aula, tá bom? Você que está nos acompanhando, você também é muito bem-vindo. Você pode mandar a sua pergunta pelo chat no YouTube. O Nicolas vai estar hoje aqui nos auxiliando, ele vai estar vendo as perguntas necessárias para a nossa aula, né, que você pode estar mandando. E se você quiser, novamente, reforço, anote sua pergunta que nós vamos estar aí buscando responder, tá bom? Comentar também. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 5, tá bom? Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. E diz assim a palavra de Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Nós estamos então, como eu falei antes da nossa oração, nós estamos começando o nosso último assunto dentro da doutrina da ordem da salvação, melhor dizendo, da ordem da salvação. Nós vamos trabalhar hoje então um pouco sobre a doutrina da glorificação. E hoje eu vou me atentar mais sobre a doutrina da glorificação no tempo presente. Nós falamos muito sobre a doutrina da glorificação, nosso estágio de glorificação, e a Bíblia trata majoritariamente dessa forma no futuro, não é verdade? A gente vê muitas passagens na palavra de Deus, nós temos um livro inteiro
que é Apocalipse, que vai falar sobre isso, sobre as coisas futuras também, lembrando que as cartas proféticas, as cartas apocalípticas, os livros apocalípticos na Bíblia, melhor dizendo, também falam sobre o passado, falam sobre o presente e que também apontam para o futuro, né? E Apocalipse fala sobre essa revelação e dando foco nessas últimas coisas, na Nova Jerusalém, na nossa vida com o Senhor na eternidade. No entanto, nós precisamos crer que a glorificação, ela começa aqui. Porque quando nós estamos falando de eternidade, nós não estamos falando de um período do tempo. Nós estamos falando de um momento sem tempo. Eternidade significa isso, ausência de tempo. Ou seja, se nós estamos em Cristo, como nós lemos aqui no texto, nós estamos justificados, temos paz com Deus, né? Nós, ali no versículo 2 vai falar, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós então temos promessas para hoje. O verbo aqui, gloriamos, está no presente. Então nós precisamos também nos atentar para a glorificação no tempo presente. E hoje nós vamos focar bastante nisso, tá? Deixando então quanto à doutrina da glorificação no tempo futuro para a próxima aula, tá? A fim de que nós possamos distinguir bem esses assuntos, a fim de que não seja atropelado, a fim de que não seja só dar aula por dar aula, né? Porque daí não faz sentido, a gente perde o objetivo, a gente perde o nosso foco, né? Então eu queria também ler aqui a pergunta da nossa aula. Nós vamos nos atentar a duas perguntas hoje novamente, e a segunda pergunta é uma surpresa, pastor Patrick, é uma surpresa a segunda pergunta. A pergunta aqui que nós vamos iniciar esse momento também, do nosso catecismo, Catecismo Maior de Westminster, é a pergunta de número 83. Né? A pergunta de número 83, ela faz o seguinte questionamento: o que é a comunhão em glória com Cristo que os membros da igreja invisível gozam nessa vida? Lembrando, irmãos, igreja invisível. Igreja invisível não é aquela igreja que assim, a gente não enxerga. Simplesmente está ali, mas a gente não consegue enxergar, pastor Patrick. Né? Foi... Enfim. Então, a igreja invisível é aquela igreja que está contida em todo o tempo, no espaço, ao longo de todos os tempos da história, em todos os lugares do mundo. A igreja que está contida no passado, a igreja que está contida no presente, a igreja que está contida no futuro e que está em todos os países da terra, todas as etnias da terra, né? É importante essa palavra etnias, porque quando a palavra de Deus nos fala para pregar o evangelho a todas as nações, é esse sentido de etnias. Porque, né, a gente sabe, ao longo da história, várias nações surgiram, vários países surgiram, né? Então a palavra de Deus, quando fala sobre a igreja invisível, está falando de crentes que estão em todos os lugares do mundo, em todos os tempos. Que a gente não conhece todo mundo. A gente não conhece todo mundo. Eu já falei aqui em algumas aulas, eu especulo que sejam assim, na casa dos trilhões dos crentes, dos bilhões ou dos trilhões dos crentes, pastor Patrick. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe quando Jesus ele vai retornar. Eu espero que seja agora, daqui a pouco, né? Até o final dessa aula eu espero que Jesus volte, né? Mas se isso não acontecer, existirão crentes. Tem gente que precisa ser evangelizada ainda. Tem gente que está por aí e precisa ouvir da palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo, querendo fugir de Corinto, o Espírito Santo visita durante a noite e fala: fique nessa cidade, pois tem muito povo meu aí. Não é verdade? E ali ele ficou ao longo de 3 anos. 3 anos. Né? Então nós precisamos lembrar que a igreja invisível são aquelas pessoas que a gente não conhece, que nós conhecemos, mas que também a gente não conhece, mas que Deus conhece. É o povo que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Essa é a igreja invisível. Então a pergunta, ela fala assim: como que nós, igreja invisível, igreja presbiteriana do Tarumã e outras igrejas crentes em Jesus, gozam da comunhão em glória nessa vida? A resposta é a seguinte: os membros da igreja invisível participam nessa vida das primícias da glória com Cristo, por serem membros do seu corpo, no qual ele é o cabeça. E por isso partilham da plenitude da sua glória. Como sinal e penhor disso, fruem do sentimento do amor de Deus, na paz de consciência, na alegria do Espírito Santo e na esperança da glória, assim como para os ímpios a percepção da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e a pavorosa expectação do juízo são o princípio
dos tormentos que sofrerão após a morte. Bem pesado nessa resposta sobre como que a igreja invisível participa da glória de Deus, participa junto com Jesus dessa glória, né? Para que a gente entenda essa expressão, a glória, o que é a glória? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a glória de Deus ela é atrelada e geralmente ela é vinculada com algo visível, Lá em Êxodo, eu convido você lá a abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo de 6 a 10. Êxodo, capítulo 16. Dos versículos de 6 a 10, diz o seguinte: Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que o tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória de Deus, do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Nós vemos um outro episódio que isso acontece lá em Êxodo também, capítulo 24, versículo 16. Que diz o seguinte: E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Ainda em Êxodo, nós encontramos lá no capítulo 29. Capítulo 29, versículo 43. Diz o seguinte: Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então nós vemos no Antigo Testamento que a glória de Deus ela era algo visível. O pastor Patrick falou na aula passada, no estudo de quarta-feira, né, há cerca de 2 semanas, sobre teofania. Ele usou essa expressão teofania, aparições de Deus de uma forma visível no meio das pessoas, no meio de Deus. Essas tempestades, essas aparições de Deus, essas ações de Deus de uma forma visível, eram reflexo da glória de Deus, era a glorificação de Deus ali no meio daquele povo, né? Nós encontramos ao longo da Bíblia, por exemplo, quando a gente vai ver lá em 1 Coríntios, a gente vê que, se eu não me engano, no capítulo 11, o apóstolo Paulo falando que a esposa é a glória do seu marido, não é verdade? A gente vê passagens na Bíblia dessa forma, sempre quanto a glória sendo atrelado a algo visível, né? Então, nisso tudo, nós aqui, povo de Deus, que vive no tempo, estamos aqui, nesse período, nós podemos ter a convicção de que a glória de Deus é algo visível. Nós podemos ter a convicção de que, pelo fato de estarmos participando do povo de Deus, tendo comunhão, porque a pergunta é a comunhão em glória com Cristo, que os membros da igreja visível gozam nessa vida. Qual que é? É ter comunhão com o Senhor, é ter a paz com Deus, né? O próprio catecismo fala aqui, né? Experimentam no sentimento do amor de Deus, da paz, da consciência, da alegria no Espírito Santo e da esperança na glória, né? Ou seja, nós já usufruímos aqui, num pequeno vislumbre, numa pequena palhinha daquilo que nós vamos viver eternamente. E aqui eu queria fazer um parênteses. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de orar, se você não tem desejo de ter perto de você seus irmãos, o céu não é um lugar que você vai gostar. O céu não é para você. A eternidade não é para você. Se você se acha que é um bom cristão e não gosta de ter essas coisas, o que faz você entender que você vai gostar de estar para sempre junto com Deus? Se aqui, nesse mundo de trevas, que a gente tem as oportunidades, nós temos os meios de graça, temos essa comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Se vocês não gostam disso, se nós não gostamos disso, o que faz a gente pensar que a gente vai estar satisfeito na eternidade?
Não vamos estar. Não vamos estar. É por isso que a palavra de Deus, a todo momento, quando fala sobre a glorificação, sobre glorificarmos a Deus nessa vida, está muito atrelado à doutrina da santificação, conforme nós vamos sendo aprimorados, não simplesmente aprimorados no sentido moral, ou no sentido ético, ou num sentido simplesmente de melhorar quem você é, de um modo assim, subjetivo, mas não, é porque é uma obra. Lembra que a gente falou sobre o Espírito Santo? O Espírito que começa a boa obra, lá em Filipenses 1,6, a gente aprende isso, que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluí-la até a volta de Cristo Jesus. Né? E enquanto isso nós estamos rendendo glórias a Deus, ou seja, se Deus ele se manifesta de uma forma visível para nós ao longo de toda a história, e a glória de Deus é manifestada através até mesmo dos meios de graça, que é o batismo, que é a Santa Ceia, que é a ministração da palavra de Deus, que é a oração, isso são coisas visíveis e que têm um teor didático de nos ensinar, são vislumbres e são demonstrações da glória de Deus. A nossa resposta a isso precisa ser o render glórias a Deus. Como que a gente tem oferecido glórias a Deus através da nossa vida, não é verdade? Mas olha só que interessante. O catecismo ele começa a falar que nós participamos nesta vida das primícias da glória de Cristo. E o que seria isso, né? Seria uma amostra, uma antecipação daquilo que Cristo agora faz no céu, daquilo que Cristo realiza no céu. Nós cremos que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós, não é verdade? Nós aprendemos sobre isso. Quando nós falamos sobre a pessoa do Filho, vimos o ofício sacerdotal falando, e o ofício sacerdotal demonstra isso, que Jesus está intercedendo por nós, né? Nós também, ali no catecismo, nós fala também que nós partilhamos da plenitude da sua glória, ou seja, nós temos o direito de participar da glória daquilo que Cristo faz por nós e fez por nós, né? E nisso tudo nós ainda temos a alegria prévia de participar das coisas que ainda vão vir, de uma alegria plena que ainda vai vir, né? Mas a pergunta que eu faço aqui, e eu já respondo na sequência, é possível ter uma alegria plenamente na glória de Cristo aqui e agora? Não, não é, infelizmente não é, mas é certa que nós vamos usufruir disso 100%. Nós não podemos, porque a presença, existe ainda a presença de uma natureza pecaminosa na gente. Nós não podemos usufruir 100% se nós ainda somos limitados pela carnalidade, né? Nós também ainda carregamos a mortalidade e a fraqueza do corpo físico. O pastor Patrick, na nossa última aula, falou sobre a morte, né? A morte ela não faz parte da ordem da salvação, óbvio que não, mas a morte é um momento que está presente nas nossas vidas. A morte acontece uma hora ou outra, pode ser com pessoas próximas e uma hora pode ser com a gente mesmo, não é verdade? E mesmo assim, mesmo diante da morte, nós ainda carregamos a esperança e as promessas de que nós teremos uma vida plena com o Senhor. Nós ainda não podemos ter alegria plena na glória de Cristo aqui e agora, também devido à presença do pecado e do sofrimento que muitas vezes nós carregamos, que estão perto da gente, que estão nos assombrando a todo momento. Nós ainda não podemos usufruir 100%. É por isso que é tão importante aquela doutrina do já e do ainda não. Um reino inaugurado foi inaugurado com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, né? E é por conta disso que nós temos fé e nós temos a certeza. A fé é justamente isso, a convicção, a firme convicção de uma coisa que a gente não consegue ver, mas que existe. Nós estamos ainda esperando o retorno de Cristo, para que nós possamos usufruir plenamente desse reino que já foi inaugurado em Jesus. E nós podemos ter essa certeza e essa alegria, né? Então, a presença da natureza pecaminosa nas nossas vidas, ela vai acabar um dia com a morte, né? E a mortalidade do nosso corpo, né? A fraqueza do nosso corpo, também acabarão na ressurreição do último dia. E isso é coisa que o pastor Patrick vai falar semana que vem, sobre a ressurreição do nosso corpo, né? Por enquanto nós estamos aqui,
firmes na promessa, mas, no entanto, limitados ainda por algumas questões devido à queda, né? Eu queria também tratar aqui um assunto diante disso, né? De que a glória de Deus, ela refere-se a todas as perfeições de Deus. Todas as perfeições, coisas que nós podemos usufruir ainda hoje. Podemos usufruir hoje de uma forma muito intensa, porque não existe pecado, não existe morte, não existe carnalidade, não existe nada que nos separa do amor de Deus. E essa é uma dessas coisas que nós experimentamos de uma forma muito intensa, ignorando o fato de que nós somos pecadores, porque nós, como lemos em Romanos 5, nós somos justificados e por conta disso nós temos agora paz com Deus. Nós somos agora alvo do seu amor, nós somos alvo da sua graça, da sua bondade. Nós falamos sobre a doutrina da adoção, por exemplo. Nós encontramos ali que nós também somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E não existe nada que nos separa do amor de Deus. Não existe nada que nos separa do fato de nós sermos filhos de Deus. Por mais que nós pequemos, por mais que nós cometamos coisas erradas, por mais que a gente até morra, nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. E são essas certezas, essas realidades que nós podemos experimentar a glorificação aqui. Porque a palavra de Deus não fala que nada nos separará do amor de Deus, a menos que você queira sair do amor de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. E nós podemos ter esta convicção sempre. Nós podemos viver com essa certeza sempre, por mais difícil que seja essa realidade, por mais difícil que seja essa vida. Glorificar a Deus significa sermos santos como Deus é santo, bons como Ele é bom, amoroso como Ele é amoroso. Se a forma de Deus que está em sua glória comunica isso para a gente, a forma de nós glorificarmos, a forma de nós vivermos nesse estado já de glorificação prévia, é devolver tudo isso para o Senhor, amando o Senhor, glorificando o Senhor, sendo bons uns com os outros, amando uns aos outros, de uma forma muito prática. Mas, uma pergunta aqui que eu quero deixar e eu quero que você fique meditando, que a gente vai responder daqui a pouco. Como podemos aumentar mais a glória de Deus, que é infinita? A glória de Deus é infinita, mas a palavra de Deus fala que nós precisamos render glória, nós precisamos dar glórias a Deus. Como que a gente pode aumentar uma glória que já é infinita, que já é perfeita em si só? Guarda essa pergunta que a gente vai tentar responder daqui a pouco, pastor Patrick. Ou o pastor Patrick só responde. Enfim, gostaria de ler com vocês lá o que o apóstolo Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Né? O texto aqui ele deixa claro para a gente que nós precisamos refletir essa glória. As pessoas precisam ver Deus em nós. Nós precisamos testemunhar, não apenas pelas nossas ações, mas principalmente pela nossa proclamação de que Jesus é Deus. As pessoas precisam ver em nós que nós refletimos a glória de Deus. Da mesma forma como antigamente, lá em Êxodo, como nós vimos mais cedo, Deus ele se manifestava e ele exigia ao mesmo tempo que aquele povo fosse santo, porque ele é santo. Nós agora podemos cumprir a lei por causa de Jesus, que coloca os seus méritos em nós. Nós devemos mostrar que nós somos filhos de Deus, glorificando a Deus, tendo ações coerentes daquilo que nós daquele a quem nós proclamamos, aquele de quem nós professamos. E nós precisamos levar isso, entender que o ser humano, ele, por mais falho que ele seja, é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Nessa concepção de limitação que Deus ele age também. E nós precisamos buscar sempre o Senhor. Nós precisamos glorificá-lo
no nosso íntimo, né? no nosso culto particular, por assim dizer, mas nós também devemos glorificá-lo no nosso culto público. Eu não estou falando culto público no sentido que a gente vai vir aqui hoje à noite e vamos prestar culto ao Senhor. É o culto que a gente faz ao longo da semana, diante das pessoas, perto das pessoas, né? Como que as pessoas têm nos visto? Nós temos glorificado a Deus? Nós temos falado de Deus como deve ser falado? Ou nós somos aquele tipo de cristão que as pessoas não sabem que somos cristãos? Estamos misturados com as más condutas da cultura e do mundo? E eu falo que mundo como se for num sentido de sistema anticristão. Nós estamos acostumados com isso? Ou nós temos sido luz nesse mundo? Essa semana eu tive o privilégio de dar aula em Zacarias, capítulo 4. Nós vimos lá sobre a quinta visão. E nós chegamos à conclusão, através do texto ali da leitura, da exposição, de que a visão que Zacarias está tendo ali sobre um candelabro de ouro que é alimentado por um vaso de azeite e que é suprido por 2 oliveiras, é a igreja sendo sustentada pelo poder do Espírito Santo. E é esse poder do Espírito Santo que não deixa o fervor, o fogo apagar e que sustenta aquele candelabro que é uma figura da igreja. Nós temos, a nossa chama, ela está sendo alimentada pelo o azeite puro, o azeite de ouro, como diz ali o texto bíblico de Zacarias, a fim de que nós sejamos luz nesse mundo. Nós temos glorificado a Deus, porque lembremos, o candelabro era um instrumento dentro do tabernáculo do Senhor, onde habitava ali a glória de Deus, onde o Senhor ali habitava. E hoje nós, através da progressão da revelação, entendemos que nós, povo de Deus, igreja do Senhor, somos a habitação do Senhor. E como nós temos refletido isso? Como que nós temos manifestado a glória de Deus nisso tudo? Somos como Deus aqui nessa terra, nós temos uma responsabilidade aqui de cuidar da criação, recebemos a imagem e semelhança de Deus, por mais que isso tenha sido manchado pelo pecado, a redenção de Jesus restaura essa condição caída, essa mácula, e como que nós temos vivido hoje nisso? Como que nós confessamos a Cristo, temos resplandecido para esse mundo luzes para que eles vejam quem é o Senhor? Porque Jesus, na sua glorificação também, Jesus sendo Deus, ele sempre apontava para o Pai, ele sempre falava de Deus, ele sempre proclamava a glória de Deus. E Jesus mesmo, lá em João 17, versículo 22, eu quero que você abra comigo, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 22, na oração sacerdotal de Cristo, fala o seguinte: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Deus Pai e Deus Filho, né? Que Jesus se referindo. Então Jesus ele está deixando claro que Jesus ele transmitiu, Jesus glorificou os seus discípulos. Jesus estava falando sobre aqueles discípulos que estavam com ele ali na última ceia, mas nessa mesma oração Jesus intercede por aqueles que ainda viriam a crer. Ou seja, essa petição de Jesus sobre glorificar os seus discípulos era para mim, era para você, era para todos os crentes da igreja invisível que estão vivendo no tempo. E como que nós temos demonstrado que nós somos glorificados pelo poder de Deus? Por meio do ministério do Evangelho, compartilhamos hoje a alegria revelada. Através do nosso testemunho, através da nossa proclamação, principalmente, nós temos falado de Jesus. Estamos mostrando essa glória de Deus para esse mundo, porque a glória de Deus consiste no próprio Deus. E como que as pessoas vão saber quem é Deus se nós não falamos, se nós não damos bom exemplo daquele a quem nós seguimos? Nós precisamos olhar para a glória de Deus e refletir essa glória de Deus. Queria abrir lá contigo também, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. A gente vai ler o versículo 1, tá bom?
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Aí o texto continua no versículo 2. Ou seja, a glória de Deus já foi revelada. A glória de Deus já foi revelada. No capítulo 4 ele está falando, o apóstolo Pedro está falando sobre uma vida segundo a vontade de Deus, né? Como administrar a graça de Deus, como que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É disso tudo que o apóstolo Pedro está falando aqui. Essa glória que foi revelada. A glória de não apenas recebermos a fé, mas também de sofrermos junto com Jesus, né? Então, como que nós temos demonstrado isso nessa vida? E a fim de que a gente dê sequência na aula, lembra no início que eu falei que a gente teria uma segunda pergunta, uma pergunta surpresa do nosso catecismo? E é interessante ver como todas as coisas da palavra de Deus, elas se complementam em tudo. Não existe uma hierarquia entre as verdades da palavra de Deus. Elas se completam, elas são únicas. É por isso que nós vamos falar lá na pergunta de número 1, pastor Patrick, do nosso catecismo. Qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo principal do homem? A resposta a a primeira pergunta do nosso catecismo é essa. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para sempre. Essa alegria, essa glória que nós experimentamos, não é apenas na eternidade, quando Jesus voltar. Começa aqui. Começa nesse momento. Começa no momento do novo nascimento. Do nascer de novo. Lembra da doutrina da regeneração? Nós precisamos nascer de novo. É a partir desse momento que nós somos, então, nesse tempo presente, nós somos chamados, então, assim, para render graças e render glórias ao Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver de uma vida que glorifica a Deus e que nisso nós nos alegremos. É interessante essa ordem. Nós não apenas nos alegramos no Senhor e daí depois rendemos glórias ao Senhor. É o contrário, nós rendemos glória ao Senhor e então nós temos alegria nele, né? Então, a verdadeira felicidade, quando o mundo fala muito sobre ser feliz hoje, né? Como é que é aquela frase, pastor Patrick? Não tem problema se te faz feliz, né? Assinado Satanás. Tipo isso, né? Não tem problema se te faz feliz. É uma mentira isso. A felicidade, a verdadeira felicidade, o homem ele só consegue, o ser humano só consegue quando ele cumpre o seu real propósito, que é glorificar a Deus. O ser humano foi criado para isso. O ser humano nunca vai ser feliz de verdade se ele não estiver fazendo isso, glorificando a Deus. Ele não vai ser feliz de verdade, né? E é por isso que é tão importante e tão urgente falar do Evangelho, porque tem muita gente que está vivendo e está morrendo sem ouvir falar de Jesus e está morrendo nas suas falsas felicidades, nas suas alegrias passageiras, né? Glorificar o Senhor vem antes, como a gente tem falado aqui. E é importante a gente enfatizar essa verdade de que a glória vem antes da felicidade, porque muitas religiões hoje têm falado sobre sucesso, têm falado muito sobre estabilidade emocional e financeira, têm falado sobre muitas coisas boas, que de fato Deus criou a nossa saúde mental, Deus criou a nossa saúde física, Deus criou a boa administração dos recursos que nós temos, mas essas coisas não encontram fim nelas mesmas. Como a nossa alegria não encontra a felicidade, o resultado, o propósito nela mesma. Todas essas coisas precisam, antes de tudo, ir na direção da glória de Deus, porque senão não vai ter sentido, não vai ter de fato alegria com o Senhor, né? E nós precisamos lembrar disso, porque o ser humano, o propósito do ser humano é esse. E isso precisa ser feito. A compreensão de felicidade é algo consciente, é algo racional também. É algo que a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, servir conscientemente ao propósito para o qual Deus nos criou, que é para a glória de Deus, é o que faz de fato a gente ter essa felicidade real, profunda,
satisfatória, né? Santo Agostinho, ou melhor dizendo, Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, ele vai dizer o seguinte: tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não descansa até que repousa em ti. O nosso coração não descansa até que ele repousa no Senhor. É por isso que a pergunta de número 83, ele vai falar sobre de uma forma muito dura no final. Assim como os ímpios, a percepção da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e a pavorosa expectação do juízo são o princípio dos tormentos que sofrerão após a morte. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos, por exemplo, olhar para a doutrina da predestinação e entender simplesmente, Deus predestinou uns para salvação, outros para condenação. É uma realidade, claro que é uma realidade. Deus ele faz tudo, Deus ele é todo poderoso. A Bíblia fala isso. Várias vezes ao longo da Bíblia, Deus ele fala isso, que Deus ele endurece o coração de um e amolece o coração de outro. São verdades bíblicas. Só que é importante nós termos a consciência de que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Isso que é um dilema, ainda mais para uma cultura tão humanista quanto a nossa. Entender que nós não somos os soberanos da jogada. Nós somos aqueles que somos os vasos na mão de Deus, na mão de um oleiro. E nós precisamos compreender que existem duas verdades: soberania de Deus e responsabilidade humana. E que nós precisamos ser humildes e entender que nós não encontramos o elo dessas duas coisas. Deuteronômio 29 vai falar que coube a Deus revelar certas coisas e outras não. Esse é o princípio da revelação bíblica. Nós não entendemos essas coisas, mas nós podemos compreender como salvos em Cristo. Da mesma forma como o salmista no Salmo 139, render graças ao Senhor, mesmo entendendo que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, e entender que nós somos salvos. Agostinho também vai fazer outra pergunta para Deus: por que eu e não outro? O nosso propósito, quando nós conhecemos a Cristo, fica muito claro. Nessa vida, ao longo da nossa vida, a glorificação anda juntinha com a santificação. Anda juntinha. A pergunta é: como que nós temos feito isso da melhor forma? Como que nós temos buscado isso da melhor forma, da forma como agrada a Deus? Nós temos glorificado o Senhor? O apóstolo Paulo vai falar também aos Efésios que nós devemos, em tudo que nós formos fazer, nós devemos dar graças. Em tudo que nós vamos fazer, nós devemos também glorificar o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, rendamos glórias ao Senhor. Devemos glorificar o Senhor. E nós precisamos sujeitar a nossa rotina a isso. Nós precisamos sujeitar o nosso comportamento a isso. Nós precisamos sujeitar até mesmo as nossas ideias mais basilares sobre o que é certo e o que é errado. E a palavra de Deus é perfeita para isso. A oração é perfeita para isso. Vir à igreja, ter no momento de culto, experimentar da ceia, da morte de Cristo, né? E também experimentar do batismo, que é um nascer em Cristo. Nós também podemos experimentar a glória de Deus nessas coisas. E a glória de Deus não é apenas uma promessa futura. Ela tem implicações futuras. Claro que tem. O ápice disso é na glória eterna com o Senhor quando Jesus voltar. Da mesma forma como nós vamos viver como filhos, mais do que nunca, dentro da doutrina da adoção. A doutrina da adoção não vai acabar. Nós vamos continuar eternamente filhos de Deus. Nós vamos continuar eternamente nascidos no Senhor dentro da doutrina da regeneração. Nós vamos viver eternamente com o Senhor dentro da doutrina da justificação. Vamos ser eternamente justificados. Somos eternamente justificados. E tudo isso encontra o seu ápice na glória do Senhor. E essa glória ela pode ser experimentada aqui. Deus ele é tão bom que ele não é um Deus pagão, como por exemplo os nórdicos, pastor Patrick, os nórdicos que a gente gosta dessa cultura, né, antiga, que nem existe mais, mas que tinham uma ideia de que só poderiam experimentar da glória depois que eles morressem numa guerra. E nessa glória eles iam continuar se matando eternamente. Nós não servimos a um Deus pagão. Nós servimos um Deus revelado. Um Deus que anda na contramão de tudo que é de ideia de divindade que existe ao longo de todos os tempos.
um Deus todo-poderoso que se faz servo. Esse servo, sendo humilde, derrota, não pecou e assim, mesmo sendo morto, derrota a morte e ressuscita. E é nessa ressurreição que nós podemos ter a certeza de viver todas as promessas do Filho aqui. Podemos ter a certeza de viver todas as promessas do Filho nessa terra e também na eternidade. Porque aqui é só o começo. É só um vislumbre infinitesimamente pequeno perto daquilo que a gente vai viver com o Senhor na sua glória. Então, meus irmãos, que a gente possa viver da melhor forma para a glória de Deus, buscando o Senhor da melhor forma, porque isso é algo muito sério, é algo muito sério. Isso tem a ver com a nossa salvação, isso tem a ver com a nossa santificação, isso tem a ver com a quem nós seguimos, como nós temos resplandecido e como nós temos refletido a glória de Deus nesse mundo de trevas, como nós temos sido candelabros brilhantes e fervorosos nesse mundo que tanto anseia por um Salvador. Como nós temos sido mãos de Jesus e pés de Jesus, curando essa terra e andando enquanto proclamamos as boas novas. O Evangelho é esse instrumento da glória de Deus. É a proclamação de que existe um Deus glorioso, bondoso, amoroso, que quer e nos salva, e quando salva, salva efetivamente. E precisamos render graças eternas e glórias eternas, e é o que a gente vai fazer eternamente. Não é uma coisa chata de se imaginar. Se for chato na tua mente, meu irmão, é porque nós somos limitados. Mas nós precisamos entender isso com alegria. A Bíblia não é chata. A oração não é chata. A glória de Deus não é qualquer coisa. É a coisa mais séria com que você pode lidar. E nós, pelo amor de Deus, nós estamos aqui hoje, ouvindo sobre a palavra de Deus, ouvindo sobre as boas novas do Senhor. E nós precisamos acreditar de fato nisso, a ponto de que nosso testemunho e a nossa vida seja só isso. Onde nós estivermos, sendo glorificar a Deus no trabalho, glorificar a Deus nos estudos, glorificar a Deus na igreja, glorificar a Deus no trânsito, glorificar a Deus em todos os lugares onde nós estivermos, sendo um tipo de Cristo lá, e sendo imitadores de Cristo onde nós estamos. É assim que nós vivemos hoje a glorificação. A glorificação, nós vivemos dessa forma, rendendo glórias ao Senhor, fazendo aquilo que Jesus faria, ouvindo aquilo que Jesus ouviria, tocando naquilo que Jesus tocaria. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Senhor e refletir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria abrir agora um momento de perguntas, comentários. Está aberto aí. Você que também, ressaltando, você que está nos acompanhando pelo YouTube, também pode fazer a sua pergunta. A gente vai estar buscando aqui para poder responder, tá bom? Alguém? Não? Tem pergunta no YouTube? Não? Algum comentário, irmãos? Não? Então a gente... Nada? Nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Nenhuma observação? Oi? Tá calor? Então arrependei-vos, porque, né? Enfim, gente. Então, não tendo perguntas, espero que a aula de hoje, né, ela cumpriu o seu tempo de teoria, né? Lembrando que nosso principal propósito é viver para a glória de Deus, e nisso nós vamos ter alegria para sempre. E a minha palavra de incentivo, meus irmãos, é que nós possamos entender a seriedade do que é isso. De que não é uma coisa que nós devemos ficar acomodados, mas é entender que tem muita gente que ainda não conhece esse Jesus que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é o centro de toda a existência. Nós precisamos anunciar esse Cristo, o Cristo glorificado, que na sua imitação nós estaremos com Ele eternamente.
Mas a imitação de Cristo não é apenas algo futuro, é para agora, é para agora. A imitação de Cristo é para hoje, e nós devemos sim buscar o Senhor com todo o nosso coração, né? Com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar o Senhor com tudo que nós somos. Nós precisamos levar a sério as coisas que Deus fala para a gente na palavra de Deus. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Por mais que a gente não entenda, nós precisamos glorificar o Senhor, independente de circunstâncias. Faça essa pergunta para você ao longo da semana. Como que eu tenho glorificado a Deus? Como que eu posso glorificar a Deus nessa questão, ou nesse lugar, ou nessa área que eu tenho dificuldade de ser parecido com Jesus? Beleza? Vamos orar, meus irmãos? Então, para nós assim encerrarmos a nossa aula, o nosso tempo. Bondoso Deus, te louvamos porque o Senhor é o nosso glorioso Deus. Te pedimos, Deus, para que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, a fim de que sejamos mais parecidos com Cristo, Pai. Que nós, de fato, Pai, entendamos e compreendamos que as promessas, os mandamentos, tudo que está escrito na Tua palavra, Deus, vale para hoje, Pai. Não é algo que vale simplesmente para um futuro, mas que vale para hoje, Deus. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes, por causa da nossa limitação, por causa do nosso pecado, nós desobedecemos o Senhor. Nós não rendemos glórias ao Senhor. Nós, na verdade, muitas vezes nos portamos como filhos que não reconhecem o seu próprio Pai. Nos perdoe por isso, Deus. Nos perdoe. Nós não podemos brincar com algo tão sério e negligenciar algo tão sério, Deus, que é a glória de Deus. Algo que é tão precioso, Pai. Algo que é impossível de nós, hoje, vislumbrarmos, Pai, de uma forma explícita. Mas que nós recebemos a promessa que um dia nós vamos experimentar totalmente disso, viver totalmente no Senhor, Pai. Enquanto isso, Deus, nos dá graça, nos dá forças, Pai, para vencer o maligno, para vencer, Pai, a nossa carnalidade, Pai, para vencer o nosso pecado, Pai, que insiste todo dia, Pai, a nos derrubar. E muitas vezes derruba, Pai. Mas nos dê, Pai, a coragem, a ousadia de falar não. Nos dê, Pai, a memória, nos traga a memória, Pai, diante da tentação por quem que nós vivemos, de que é por causa desse pecado que o nosso amado Jesus foi morto naquela cruz. Nos ajude a lembrar disso. Querido Deus, que pedimos também, Deus, para que esse mundo conheça quem é o Senhor. Para que esse mundo de fato, Pai, as pessoas que habitam nesse mundo, Pai, tenham alegria no Senhor. Conheçam o Senhor. Abandonem, Pai, os seus prazeres, Deus. Sabemos que a missão é grande demais. Então coloca mais trabalhadores nessa obra. Coloca ousadia na sua igreja, Pai, de continuar a propagar a Tua palavra, de continuar a expandir, Pai, o Seu Evangelho, Pai, que é um instrumento que o Senhor tem nos dado a fim de que muitas outras pessoas venham reencontrar, Pai, o Senhor. Venham encontrar o Seu propósito.